É que você gosta mais, né? Ele tem. Você gosta mais da Matsunaga, né? Você apaixonou por ela. Não é que eu gosto mais, ó. A história eu gostei. O livro. Não, o da Suzane também é muito bom. É bem legal. A história toda é bem legal. Eu acho a Suzane mais interessante que a Elise Matsunaga como para biografar. Para biografar, porque ela gera mais conteúdo, né? A Suzane. E ela tem os namorados. A Suzane, eu acho que ela é tão narcisista que quando ela vê que a vida dela tá sem conteúdo lá pro Crimes do Brasil, ela fica produzindo conteúdos. Tipo. Inventa um crime. Ela vai trocando de namorado. Mas isso você fala depois do crime. Cara, eu acho que a Suzane, mesmo na cadeia, por exemplo, namorou Sandrão. Verdade. Pega a pauta, né? Pra chamar atenção. O promotor que ela seduziu, ela tem mais. Ela se tornou rainha de Tremembé. Em Bragança ela tá agora também chamando a atenção, não tem uma história? Sim, ela tá em Bragança, que a Suzane, ela tá namorando um médico chamado Felipe Muniz, e esse médico é de Bragança Paulista, ela engravidou dele, então é uma família super tradicional de médico em Bragança Paulista, e Bragança Paulista é uma cidade muito pacata, tipo assim, é um recorte da cidade interiorana, todo mundo se conhece. É linguiça. E ela terra da linguiça. Terra da linguiça. Tradição da linguiça. Levou na Argentina. Da busca a vida. Busca a vida. Ulisses, a gente fica falando. Que loucura, hein? O foco realmente são as três e tal. Mas eu tava lendo também sobre a família, né? Então, assim, eu queria saber se a Suzane, depois que ela saiu, se ela já teve contato com o irmão dela. E queria saber do caso da Elise, a forma que a filha dela ficou sabendo do que de fato aconteceu. Em relação a Suzane, o livro já traz uma história de uma tentativa de reencontro dela com o irmão, mas quem tomou a iniciativa foi ele. Ele marcou um encontro, só que aí ele não suportou psicologicamente encontrá-la, e aí ele volta da metade do caminho, porque ela estava em Angatuba e ele estava aqui em São Paulo. Então esse encontro, até o momento, não ocorreu. Quem sabe agora que ela vai ser mãe, que ele vai ser tio, né? Porque ele tem essa demanda aí de um acerto de contas, né? Porque a Suzane acabou com a família inteira dele e tal. Medo, hein? Quando a Elise matou e esquartejou o marido, ela tinha um bebê de colo. Uma menina. Tanto que uma das passagens assim, que eu acho mais perturbadoras é que ela para o esquartejamento, que durou 6 horas, para amamentar a menina. Que a menina tava chorando. 9 meses a menina. E aí, agora que ela começou a sair, ela tem também essa demanda. Ela precisa acertar as contas com a filha. E esse acerto de conta, ele deve ser bem dramático, porque ela não vai explicar pra filha porque matou o marido. Ela tem que explicar pra filha porque ela matou o pai dela, né? E a filha tá com os pais. Tá com os pais. Dos avós, né? Com os avós, com os pais do Marcos. Essa criança cresceu. Eu acho que aí existe claro que ela tem um direito, ela é mãe, mas existe um pouquinho de equívoco da parte da Elise de achar que essa menina a ver como mãe, ela não vê, porque quando ela matou o Marcos, a criança ela tinha 9 meses. Sim, sabia não tem nada. vínculo. Só que ela foi criada pelos avós e chama os avós de pai e mãe, respectivamente. Então, toda referência de escola, aquela coisa que é muito participação do pai na vida da criança, ela tem dos avós. Só que uma criança, respondendo a pergunta dele, uma coleguinha dela foi lá e contou pra ela que os pais do Marcos não eram os pais dela, que os pais dela eram uma garota de programa que tinha matado boazinha, criança é um anjo, bom coração. Meu Deus. Criança é muito cruel. Sinceridade criança é sensacional. Mas eu te perguntar da Suzane, você está falando do caso de Bragança, teve a ex-mulher do médico que engravidou, entrou com uma liminar, se não me engano, para que as crianças não convivam com ela. Como que tá isso? Porque eu imagino que os motivos da ex-mulher querer esse distanciamento. Lá no Crimes do Brasil tem uma entrevista com ela. Ela é uma médica chamada Silvia Constantino. Para as pessoas entenderem o seguinte, a Suzane ela namora e engravidou de um médico chamado Felipe Muniz. Esse médico foi casado com essa outra médica chamada Silvia. Certo. E esse ex-casal, teve 3 filhas, que têm idade entre 7 e 13 anos. Na separação de mais ou menos 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, eu não lembro agora, em 2018, na separação, as crianças ficaram com ele.
E agora essa médica, ela tá lutando na justiça para impedir que as filhas crianças dela convivam com a Suzane, porque inclusive essas crianças já estão sofrendo bullying, a mais velha está sofrendo bullying na escola, que as crianças estão dizendo que a madrasta dela é uma assassina. Então ela tá tentando, ela entrou na justiça para tentar reaver a guarda dessas crianças. Mas ela não tinha guarda? Não tinha. A guarda era do pai. Ela abriu mão da guarda, porque ela conta que na separação, esse Felipe foi tão tóxico, tão violento com ela, que ela caiu em depressão, ela não conseguiu ter estrutura psicológica para ficar com as crianças, ela fez um acordo para a guarda ficar com eles até que ela se recuperasse. Só que aí as crianças acabaram ficando com ele, só que agora ela quer de volta. Que coisa, hein? Que coisa. Eu acho que o motor que move um assassino, eu acho que você tem que analisar que tipo de combustível está sendo colocado. Por exemplo, a Suzane diz nos laudos psicológicos que ela fez dentro de Tremembé que ela matou para ficar com a herança. Ela fala motivos financeiros, ela fala isso também na entrevista que ela deu no Gugu Liberato 2015. E só que aí ela conta também uma história que é meio poética, mas eu não engulo muito, certo. Que ela fala que ela queria ter uma liberdade. Né? A Suzane, ela tem uma passagem que eu acho muito perversa, que eu lembrei agora, que quando ela estava na cadeia, ela estava no primeiro ano de direito. Quando ela estava prestes a ser julgada, ela chamou os advogados dela lá na cadeia e, com uma autoridade de quem estudava direito, ela disse que os advogados estavam sendo incompetentes porque eles não conseguiam tirar uma qualificadora, um agravante, que era o motivo torpe. Que ela diz, olha, vocês têm que tirar o motivo torpe porque o motivo não foi torpe. Eu só matei meus pais porque eles se puseram contra o meu namoro. Ou seja, se eles não tivessem se colocado contra o meu namoro, eles não teriam morrido. Ou seja, o motivo não é torpe. Então eu acho que a cabeça dela opera numa outra... Completamente. Uma outra enfermaria. Sim. Por isso que eu acho assim que, sabe, essa coisa de comparar uma com a outra... Sim. É meio... E você teve contato com alguma delas? Boa. Cara, contato agora, eu não tenho, não. Nem mandaram uma mensagem, falou, oi, sumido. Não. Eu acho que aí eu como profissional, eu tenho que ter um distanciamento, principalmente depois que os livros são lançados, eu tenho que manter uma distância. A Flor de Lis, para essa ampliação do livro, eu fiz uma entrevista com ela. Mas é uma entrevista muito pequena, até para ela não entrar muito em contradição, porque é uma biografia não autorizada. E se ela tem essa etiqueta de biografia não autorizada, o biografado tem que ter muito pouca interferência ou quase nenhuma nos livros. Sim. Mas como ela pediu, que ela queria ter voz nessa ampliação, eu acabei fazendo uma entrevista que é curta, que está no livro, mas que ela fala um pouco ali das razões que ela leva para o campo religioso, da vida dela na cadeia. Acaba sendo coisas assim bem pontuais.